A cidade é o manhã, na serração se desenha seu lindo vulto de sol. Vai, faça a vida valer, a cor da praça parada, canto coreto calado, quando amanhã faz valença. Vai, sua voz é presença, vai, sua voz é presença, vai, sua voz é presença. Olá, pessoal! Estamos aqui de novo na Fundação Léa Pentanha, de Conversa em Conversa, e hoje eu vou trazer uma surpresa. Vocês vão ver que coisa boa, que história boa nós vamos ouvir hoje. E agora eu queria dizer para vocês que eu preciso que vocês se inscrevam no nosso canal, que vocês deem o seu like, se quiserem compartilhar será ótimo, dar opiniões, às vezes sugestões nós também estamos acatando, mas o que nós queremos é que vocês façam uma divulgação grande, porque nós precisamos fazer esse trabalho a pedido da senhora Léa Pentanha, no seu testamento, de divulgar, promover a arte em Valença. Então, a colaboração nossa é apresentar o artista, e de vocês é essa divulgação que a gente vai ficar conhecendo melhor cada pessoa que faz a arte em Valença. Vai, sua voz é presença, vai, sua voz é presença, vai, sua voz é presença. Bem, hoje nós falamos que temos uma surpresa muito agradável, não só pelo seu talento, por tudo que ela fez e faz para a Fundação Léa Pentanha. E já por diversas vezes ela fez eventos aqui, assim, com a maior generosidade, com muita emoção de estar ajudando a Fundação Léa Pentanha. Então nós somos muito gratos a ela por essa participação. Sempre que a gente precisa, ela está pronta para ajudar. E hoje chegou a vez, né, de nós conhecermos um pouco da sua história. Já que nós estamos falando de vários talentos, hoje então eu quero mostrar para vocês, vocês já a conhecem, mas ela mesma se revelará um pouco nas histórias que tem para nos contar. Então eu queria apresentar para vocês Márcia Valença, que é essa pessoa que todo mundo conhece, né, que desde cedo atua em Valença. Mas agora está chegando no Rio de Janeiro, então tem muitas novidades. Bom dia, Márcia. Bom dia, Dilma. Muito obrigada, já falei aqui, repito, né, serei sempre incansável no agradecimento a você, por todas as coisas boas. Além de tudo, às vezes você vem fazer alguma atividade, mas às vezes você aconselha, né, pelo telefone. Então isso tudo nós queremos que a população de Valença hoje fique sabendo também, né, de tudo aquilo que você fez para nós. Então eu queria saber, a minha primeira pergunta é como que você entrou para esse mundo da representação teatral, esse mundo da arte ao qual você se dedica, né? Porque nós sabemos que você teve um período anteriormente aqui, né, até dando aula, né? Mas agora a gente quer saber como que você chegou a fazer isso como uma vocação, fazer isso como uma vocação não, colocar para fora a vocação que você já tem, o talento que você já tem. Bom, antes de tudo, Dilma, o agradecimento é todo meu. Eu acho que todo artista, assim, ele quer se expressar, ele quer estar presente, ele quer se manifestar. Então, assim, o espaço da Casa Léa Pentanha, né, com a sua gestão, junto ao professor Gilberto e aos demais conselheiros que seguram essa peteca no laço, né? Esse espaço é um espaço maravilhoso, que a cidade precisa e que precisa prosperar, como outros espaços da cidade também. Então, eu acho que todo artista assim, que carrega isso na alma,
eu não diria que era ajudar, mas que é participar. A gente quer estar dentro desse movimento, desse espaço de preservação, de manifestação e de fomento da cultura. Especialmente para Valença, porque toda a minha raiz é aqui em Valença, a raiz de afeto, a raiz de família, a raiz da primeira formação, das influências. Você pergunta como eu entrei nesse mundo, né? Eu acho que a gente já nasce meio que Sim. caminho andado, né? Já tem a genética, já tem a vocação, já tem o desejo. E quando criança eu morava na Domingos Mariano, Rua Domingos Mariano ali, que a gente chamava de Rua da Cadeia. E naquela rua tinha a família da Lúcia Bruno. Eu tenho até a impressão que é Lúcia Bruno Pentanha, se eu não estou enganada. E a Lúcia, eu era criança, a Lúcia já adulta, mas eu era muito amiga dela. E a Lúcia tinha um grupo de teatro. Foram os primeiros espetáculos que eu assisti. Ela fez Tribobó City, ela fez algumas coisas de Maria Clara Machado, o grupo dela, né? Era a Lúcia, Bebete, a Clara, a Pentanha, com o Tutu. E eles faziam muito na Casa da Amizade e se apresentavam em escolas e clubes da cidade. E o que eu fazia? Eu fugia da casa da minha mãe, ia para casa dele e passava tardes inteiras lá, e ela tinha um cabideiro com boás, com lenços, chapéus. Aquilo para mim era a vida, era a festa, né? Ah, hoje é dia de festa, eu vou fugir para casa da Lúcia. Então, mais um agradecimento à Lúcia, que era amiga ali de pau a pau. Eu tinha a impressão que ela tinha a minha idade. E eu brincava com aquilo tudo, fantasiava, viajava. E depois ela me chamou, eu acho que eu tinha uns 7 anos, 5 anos, não sei exatamente, para fazer espetáculo com ela. Eu e meu irmão Márcio. E a outra vizinha também que ia brincar na casa dela, a Patrícia. E aí, já muito criança, a gente começou a fazer, para eles talvez uma diversão, mas eu me sentia completamente encontrada naquele lugar, completamente à vontade naquele lugar do teatro. Inclusive, faltei umas aulas porque apresentava no Clube do Valenciano e eu não sabia que ia apresentar para o Instituto de Educação, que é onde eu estudava. Mas a gente apresentou para muita escola. E ela também pegava uma rural, que eles chamavam de onça, e ia para as partes mais afastadas de Valença. E aí teve um dia que foi no Valenciano, que era para o Instituto de Educação. E a professora, eu acho que era a tia Janete, ela já estava preocupada porque eu estava faltando umas aulas aí, que era um horário escolar para as outras escolas. Quando a gente começa a ensinar, que eu olho todos os meus colegas sentados ali, meu Deus, eu falei, ai, tia Janete descobriu por que eu estou faltando aula. Mas foi uma diversão também, porque tive a sorte também de ter professores maravilhosos, especialmente os professores de português. E aí eles, tia Maria José Valadares, a tia Janete, a tia Maria Lúcia, tia Sandra e a tia Regina, já não era mais tia, já era formação de professores. Mas assim, com muito carinho, com muito afeto, o professor José Viriato. Gente, o professor José Viriato, ele fazia festivais na escola de poesia, e aí ele era tipo a professora maluquinha, né? Que foi até filmada aqui em Valença, e acho que usou locação aqui da Léa Pentanha também, né? O que a professora maluquinha do Ziraldo fazia? Ela tinha prêmio para todo mundo dentro da sala. Aquele que não despontou em nada ganhava o prêmio melhor simpatia, melhor não sei o que, tinha prêmio para todo mundo. Então o professor Viriato fazia os concursos e tinha a melhor declamação, a melhor interpretação, a melhor poesia, a melhor manifestação, era prêmio para todo mundo. Então eu e a Adriana Correia, que é minha amiga desde do jardim de infância até hoje, inclusive, que também fez teatro aqui na cidade, depois virou cantora do grupo Reluz, fez muitos carnavais aqui em Valença. A gente tinha mais essa pegada do teatro, da poesia, da interpretação, né? Então a gente ganhava um pouquinho mais do que os outros, mas todos saíam muito contemplados, e mais contemplado do que todo mundo era a comunidade escolar. Era a turma, era quem assistia, porque tinha a oportunidade de assistir coisas que talvez não tivesse espaços em Valença fomentando isso, e tinha oportunidade também de atuar, de se posicionar, né? Manifestar e assistir. E também tinha, depois um pouco maior já, né? Um pouco, lá para os, sei lá, 15 anos, os festivais de música, muitos festivais de música. Foi onde eu vi Paulinho Lima, foi onde eu vi, eu não devia nem estar citando nomes, porque a gente sempre esquece alguém, né? Mas você vai assim se encantando com aquilo vai te alimentando a alma.
no Teodorico. O Maceió. O Maceió tinha um vozeirão. Era um negro muito alto e a voz dele era da potência da altura dele. Ele parecia um gigante, não sei porque eu sempre fui pequenininha e tinha a impressão daquele homem assim muito esguio, aquele negro bonito, muito alto. E ele cantava nos festivais com aquele vozeirão que parece... É como a Clementina de Jesus quando abre a boca, né? Ela parece que ocupa todo o espaço com aquela voz rascante dela que o Hermínio Belo de Carvalho citou como se fosse uma voz de musgo. E o Maceió tinha essa voz que não precisava nem microfone, ele tomava todo o espaço. E ali no Teodorico a gente participou também de alguns festivais. O professor Cláudio Morgado também fez festivais no Coroás. Muita gente, é muita gente na nossa história, que vai cada um deixando um pedacinho. O Márcia, você está tocando um ponto aí, te interrompendo um pouquinho, é importantíssimo para quem está nos assistindo, perceber a importância do trabalho que a escola teria que ter para exatamente fomentar a arte. Né? Quando você falou aí, esse grupo não nasceu da escola, nasceu lá na rua, na vizinha. E quando você depois vai para a escola e cita festivais, é isso, pessoal, que a gente tem que compreender, que a educação ela tem uma possibilidade de transformar a sociedade. E a arte é fundamental para isso. Então hoje a gente vê uma escola completamente desarticulada disso que você falou. A gente não vê mais os festivais que faziam a movimentação da juventude, uma coisa boa, a juventude focar numa coisa boa, né? A empolgação das torcidas, como era. O professor de hoje, ele está, de repente, até pelas circunstâncias da vida de hoje, salário baixo, tudo isso a gente já sabe. Mas ele precisava dar mais atenção a isso. Você falou do professor Viriato. O professor Viriato é uma pessoa fundamental na educação em Valença, isso que você falou. E hoje ele está aposentado, mas ele faz isso até hoje. Ele escreve no jornal, e aqui na Fundação Léia Pentanha ele sempre participa. Fizemos aqui um evento de invasão da poesia, ele estava aí. Então o que eu quero deixar, eu vou voltar a palavra com você, porque hoje você é a pessoa que está ocupando esse espaço. Eu tô aqui de conversa em conversa, daqui para lá, daí para cá. Eu estou intrometendo um pouquinho só para mostrar às pessoas como o que você falou foi fundamental para você, para sua escolha e para te alimentar interiormente. Então, assim como isso aconteceu com você, acontece com outras pessoas, desde que a escola preencha esse espaço. Eu sou professora também, né? Eu fiz o curso, inclusive, de formação de professores também no Instituto de Educação, e eu tinha o sonho de um dia lecionar no próprio Instituto de Educação. Amava a escola, amava. Fico triste de saber como as coisas mudaram para a escola pública em Valença, porque, pelo menos no meu tempo, eu tenho muito orgulho de dizer que era uma formação de excelência. Gostaria que essa excelência se mantivesse. E eu tive a sorte de depois dar aula no Instituto de Educação e como sala de leitura, onde eu tinha a liberdade de fazer de dar um pouquinho de retorno para a escola pública daquilo que a escola tanto me deu durante tantos anos. Acho que cultura e educação não se separam, uma está dentro da outra. Digo até mais que a educação está dentro da cultura, porque a cultura é mais ampla. Como dizia o professor Iago, né? O homem é cultura. Então, tudo que o homem faz, o que ele cozinha, o que ele planta, aliás, cultura vem de cultivar, né? Então, o que planta, a cultura oral, a oralidade, os saberes genéricos, os saberes de formação, tudo isso é cultura. Então, a escola, a educação, ela está inserida no mundo cultural, como todas as áreas da humanidade, né? Do ser humano. E não dá para andar separado. Então, o papel do professor é fundamental, sim, na formação das ciências exatas, na formação de um português bem falado, bem escrito, especialmente de interpretação, né, que hoje em dia está faltando muita interpretação de texto, vídeo internet por aí, você escreve uma coisa, a outra já está brigando com você, falando que você disse uma coisa que você não disse, mas para que tudo isso venha a fluir na sua totalidade, é preciso a arte. Nesta pandemia, quem salvou muita gente
no seu isolamento, na sua até possível depressão, pelo menos na sua tristeza, foi a arte. Quem não teve uma música para ouvir, um filme para assistir, depois o teatro começou a fazer online também, porque os artistas também ficaram enlouquecidos nas suas clausuras, as músicas ao vivo, as lives, tudo isso foi o alimento do ser humano, quando já não tinha mais a possibilidade de comprar roupa, comprar sapato, comprar móvel, comprar não sei o quê, que é o que às vezes temporariamente supre um anseio da pessoa, porque o anseio maior é de ser, não é de ter, mas no momento em que o ter ficou temporariamente bloqueado, ressurgiu a arte na vida de todas as pessoas e posso te assegurar que salvou muita gente de doenças talvez até mais graves do que essa terrível pandemia do coronavírus, que dizimou tantas vidas, que vem dizimando e que deixa sequelas quando não leva a pessoa definitivamente para outro plano, e que infelizmente foi agravada por uma falta de gestão dos poderes que poderiam ter agido a tempo e ficaram postergando, adiando, com interesses espúrios ou não, mas que não deram a resposta devida no momento mais necessário que o país precisou e que o mundo precisa. Então, a arte salvou quando o Estado deveria estar alinhado com essa salvação. Eu agora queria passar para uma outra pergunta. Depois que você saiu daqui, o que aconteceu com você lá no Rio de Janeiro? Né? Por onde você andou? Quais são as suas peripécias lá naquela bela cidade? Conta para nós então aí. Bom, foi tanta coisa que eu vou tentar alinhar e lembrando aqui meio cronologicamente ou não, mas a gente vai, não precisa se falando, preocupar né? com a cronologia. Antes de sair, eu participei aqui depois de Lúcia, depois de criança e tal, de um grupo muito importante no Teatro de Valença, que foi o Grupo Arte Ofício de Valença. O Grupo Arte Ofício ele surge por um convite do Dr. Adhemar Leite Cunha, hoje já falecido, que havia escrito um texto de teatro de revista. E ele falava com a gente teatro de revista, eu não tinha a menor ideia do que era um teatro, isso aí foi 16 anos. Não tinha a menor ideia do que era um teatro de revista. Você vai folhear, vai misturar linguagem, o que é isso, teatro de revista? E a gente foi aprendendo no fazer, eu e a Adriana Correia. Aliás, a Adriana tem tantos papéis fundamentais na minha vida, porque isso eu vou falar lá na frente. A tia dela, Zelma, que mandava uns disquinhos coloridos para ela e para a irmã dela, Denise Correia, e dali surgiu a paixão pela contação do teatro infantil a partir dos disquinhos do Braguinha, João de Barro, que foi na família dela que eu conheci. Mas aqui, voltando, né, então no teatro, meu pai, Hermínio Tavares, seresteiro de Valença também, já não está mais conosco, está em alma, né, mas não está de corpo presente. Já a estrela daqui fluiu para o lugar onde as estrelas devem estar. E aí, meu pai, ele na juventude dele, ele também fazia teatro, aí o doutor Adhemar Leite Cunha chamou meu pai para fazer uma leitura da peça dele, e reuniu outras pessoas também naquele momento. E aí, eu fui de curiosa, aquela velha história, né, o curioso é que se dá bem na história. E a gente fez a primeira leitura, e meu pai muito conservador, achou que o texto tinha muito palavrão, muita piada capciosa, duplo sentido e tal, e não quis fazer. Eu fiquei, ainda carreguei a Adriana comigo. E aí, o doutor Adhemar fez várias tentativas de trazer diretores do Rio de Janeiro para Valença, para encontrar uma pessoa que dirigisse ao gosto dele, né, assim, à altura do que ele considerava o texto dele. A Cristina Giordano também escreveu junto com o doutor Adhemar. O texto, se não me engano, era dos dois. Se não era dos dois, ela deu uma contribuição muito, muito forte no texto. E aí, bom, enfim, fundou-se o grupo, o doutor Adhemar fez várias tentativas, a gente ensaiou com várias pessoas, até que ficou João Mendonça Everton, que futuramente veio se tornar o secretário de Cultura de Valença, por 2 gestões, eu acho, né, 2 governos, se não me engano. E o Everton, ele trouxe muito saber para o grupo, muitas oficinas que desenvolviam o ator na sua totalidade, porque a gente fazia o que a gente sabia, né? A gente despejava o que tinha para despejar, e ele foi burilando aqueles talentos todos do grupo Arte Ofício. E aí depois eu fiquei com muita vontade de me profissionalizar. Fiquei fuçando ainda em Valença como é que fazia para profissionalizar, e descobri que no SATED, que é o Sindicato dos Atores e Técnicos,
você mandava o que eles chamam de famosa pasta preta, juntava todo o seu currículo. Se você não tinha feito uma faculdade, uma escola de teatro, você mandava o currículo, eles iam avaliar aquela pasta preta e iam emitir ou não o seu registro. Bem, mandei minha pasta preta, consegui o registro provisório, mas depois do provisório você tem que comprovar que continua fazendo teatro para firmar, né? Conseguir o registro definitivo. E aí o meu marido, na época, quando a gente se casou, ele falou: Márcia, vamos fazer um curso de teatro profissionalizante? Para mim aquilo era hobby, eu já estava dando aula em Valença, né? Já estava formada depois do Instituto dela, um monte de escola em Valença. Dela no Instituto, em Teodorico. Aí a primeira foi em Chacrinha. Aí Chacrinha, a escola foi demolida porque veio instaurar o processo do CIEP. Aí lá virou um CIEP e foi aberto no lugar dele, né? Em lugar de a escola Padre Sebastião. A escola Padre Sebastião, na Santa Cruz, onde eu moro. E aí eu falei, opa, pertinho de casa. Eu tive um momento da opção de escolher e escolhi o Padre Sebastião e não o CIEP. Então também dei aula no Padre Sebastião. E, bem, enfim, estava dando aula, noiva do Júlio Tadeu, e depois, e ele morava no Rio, fiz faculdade ainda de informática, e nos casamos, fomos para o Rio, e ele falou, vamos fazer a escola de teatro. Escola de Teatro Martins Pena. Reafirmo mais uma vez, uma escola pública. Você estuda teatro, você se forma sem pagar R$1 e se forma com excelência. Eu atesto que a Escola Martins Pena de Teatro, volta e meia, ela tem mais de 100 anos e recebe pessoas do Brasil inteiro. E volta e meia tem que se fazer um movimento para não deixar com que acabem com a Escola Martins Pena de Teatro. Porque como tudo que é arte incomoda, né? Então vai ficando assim ao léu, sem subsídio, a escola às vezes fala, a escola vai cair. Aí os alunos, ex-alunos todos se juntam, fazem movimento, fazem passeata, os professores, todo mundo para levantar a escola. E é um orgulho dizer que sou formada na Escola Martins Pena de Teatro. Depois eu fiz especialização em artes cênicas. Né? Quando eu fui escolher minha pós-graduação, eu me especializei exatamente nisso. E aí, bom, estávamos no Rio, mudei para lá casada, o Júlio já morava lá, e começamos a estudar teatro, e eu continuava fazendo, dando aula lá, em paralelo fazia os espetáculos, digamos, amadores, e eu consegui o registro definitivo por conta da Martins Pena. E nessa história toda, desde Valença, desde o Arte Ofício, a gente participava de festivais, mesmo lá no Rio, e um dos festivais mais importantes do estado do Rio de Janeiro é o festival da FETAERJ, Federação de Teatro Associativo do Estado do Rio de Janeiro, que abarca profissionais e amadores de todo o estado. A gente fala que a FETAERJ ela tem vários níveis de produção. Tem o berçário, onde chegam aqueles incipientes, né, do interior, às vezes até das periferias do Rio, que não tem acesso a ver um teatro, não tem um espaço de ensaio. E aí vão os níveis crescendo até o profissional mesmo. Então, no primeiro ano que a gente foi na FETAERJ, era com o grupo Arte Ofício, o grupo já com a CPS Doutora Ademar já ganhou. São 3 primeiros lugares no festival, não é primeiro, segundo e terceiro. Então o grupo daqui de Valença já ganhou naquele ano, 88, eu acho, 87, não sei, já ganhou o festival. Já chegou vitorioso. E aí eu nunca mais quis sair também da FETAERJ. O grupo se associa e faz parte. E ali dentro eu fui fazendo outra escola. Talvez não. Mais importante do que a Martins Pena, no sentido da formação. Porque a Martins Pena é sistematizada, né? Ali você vai aprendendo coisas que ninguém falaria numa sala de aula. Você vai vivenciando. A cada festival você fica interno por 10 dias. E acorda cedo, tem aula de interpretação, depois tem aula de sonoplastia, tem aula de cenografia, tem aula de iluminação. Você passa o dia inteiro tendo aulas e assistindo espetáculos. E cada espetáculo é debatido não no final do espetáculo, no dia seguinte. Essa foi uma proposta de um dos presidentes que a FETAERJ já teve, José Facuri, que você tem que assimilar, você tem que ter o tempo do respiro. Ao invés de você discutir o espetáculo no afã, naquela energia, naquela emoção, você vai deixar o racional, vai deixar o racional vir à tona com o seu emocional já assentado.
Então é uma grande escola, eu faço parte da FETERJ até hoje, me tornei diretora de comunicação, depois diretora de programação, fui secretária, fui presidente e fui vice-presidente também, a vida toda dentro da FETERJ. Hoje eu faço a programação visual da federação, porque eu precisei dar um tempo, me desvincular da federação, porque senão eu também só vivia em prol de uma instituição e não fazia a minha instituição, que se tornou depois a Mimos Brasil, com o meu segundo casamento, com o mímico e diretor Josué Soares. Então ele tinha companhia Mimos de teatro, eu passei por outras companhias, com o Rodrigo Portela, com o D'Artagnan de Holanda, com Luciane Marques, que é de Volta Redonda, Luciane que me chamou para ir para Volta Redonda trabalhar com ela. Aí ela chamou o diretor também, D'Artagnan de Holanda, do Rio de Janeiro, para dirigir a companhia do momento. O grupo dela era o Arte em Cena e o D'Artagnan era o Embaixo do Poste. Estava muito em voga nessa época, dar o nome do grupo de acordo com o espaço onde ensaiava ou onde fazia montagem. Então tem o famoso grupo Armazém, no Rio de Janeiro, com o grande talento Patrícia Selonque e Simone Mazia, que puxavam os talentos femininos da companhia, a companhia do Paulo de Moraes, o diretor. Tem o Galpão de Minas Gerais, nacionalmente conhecido, cultuado, e o D'Artagnan de Holanda, ele morava num condomínio muito amplo, né, muita área verde, área de circulação e tal, tinha um salão de festas onde ele podia ensaiar também, e quando não podia ensaiar no salão, porque estava ocupado, ensaiava debaixo do poste, de dentro daquele condomínio, e ficou teatro embaixo do poste. D'Artagnan também deu muitas contribuições para o grupo aqui em Valência, para o grupo de Volta Redonda, e assim a gente foi trabalhando. Na FETAERJ, nos teatros da FETAERJ, nos festivais, conheci Rodrigo Portela, todo mundo gosta de falar, é um menino, hoje em dia é um dos maiores e mais premiados diretores do Rio de Janeiro, quiçá do Brasil. Está agora montando com Maria Padilha, Maite Proença, está fazendo um espetáculo misto agora também, unindo linguagens, né, de audiovisual e teatro. Armando Babaioff, que era do grupo comigo, é um grande talento reconhecido na TV, né? Foi para a Globo, mas nunca abandonou o teatro, fez Tom na Fazenda, que foi um sucesso internacional. O autor é estrangeiro, o autor assistiu a montagem, disse que foi a montagem que mais atingiu a linguagem dele. Bom, eu tô falando de tanta gente, deixa eu falar um pouquinho de mim. Então, Rodrigo Portela tinha um grupo de 3 rios e me chamou para fazer parte desse grupo, para montar o espetáculo Quietude. Quietude, minha gente, era montado no Rio. Por quê? Porque assim como eu fui estudar no Rio, uma galera imensa de 3 rios também foi estudar no Rio. E o Babaioff, que eu acabei de citar, ele era de Jaboatão dos Guararapes, no Ceará, e ele também foi estudar no Rio, fez Martins Pena, depois fez a Unirio, e também estava no grupo. Então era um grupo de interiores. Leonan, que foi de... acho que é Macaé, não, Friburgo, Leonan de Friburgo. Então eram pessoas que iam dos interiores e que o Rodrigo foi abraçando, era como se fosse uma síntese do que era a FETAERJ, né? Botou umas 10, 15 pessoas no grupo dele e a gente montou Quietude. Quietude ganhou muitos prêmios também, inclusive eu fui premiada como melhor atriz coadjuvante em Macaé, com Quietude. Depois foi montada a Fábula da Casa das Mulheres Sem Homens, e aí a gente ganhou um edital que permitia com que o espetáculo circulasse, não da forma que a gente sempre circulou uma banda, mas que circulasse financiado. E aí a gente podia escolher as cidades onde ia se apresentar. E qual foi a primeira escolha? Valença, não tem nem o que discutir. Falei, vamos levar a Fábula da Casa das Mulheres Sem Homens para Valença. E recentemente, agora eu estou morando na casa da minha mãe, aqui em Valença novamente, por conta da pandemia, né, que eu citei atrás, a gente ficou sem palco, sem lugar para se apresentar, sem nada. Eu falei, vá para o berço da gente, né, onde a gente tem o conforto e o afeto. Aliás, foi a parte boa da pandemia para mim, foi estreitar, resgatar laços, Convívio, né? o convívio mãe, diário com família. minha mãe, com família, meus irmãos, minha irmã, todo mundo. Foi o presente que a pandemia me deu. Então a gente apresentou em Valença e recentemente, mexendo em arquivos, gavetas da minha mãe, eu achei o folder lá da Fábula da Casa das Mulheres Sem Homens. Também ganhei prêmio, esse foi de melhor atriz, já não era coadjuvante. Ganhei prêmio de melhor atriz. O Armando Babaioff fez esses 2 espetáculos também. Depois o Rodrigo foi crescendo, foi para outros campos, e eu casada com o Josué, trava-língua.
o Josué Soares, mímico e diretor, tinha a companhia Mimos Brasil, e eu passei a integrar a companhia com ele, porque inclusive nesse ínterim a gente resolveu ter um filho, né? Meu primogênito, Pedro, que está com 13 anos, e a gente tinha que trabalhar no núcleo menor, porque cuidar de filho, eu já tinha abandonado o estado, não dava mais aula pelo estado, como professora concursada, mas eu estava sempre dando oficinas e aulas de teatro. E aí eu e Josué a gente fechou em parceria, produção, família, amor e tudo mais o que a imaginação de vocês puder aí imaginar, viajar. Então a gente forma uma dupla há bastante tempo, e pelo menos há 13 anos, né? Mas antes do Pedro nascer, a gente já estava junto, a gente resolveu num determinado momento lá. E aí começou, quando o Pedro nasceu, o que aconteceu comigo? Meu tempo ficou muito resumido, por conta da maternidade muito intensa que eu exerci. O Pedro mamou exclusivamente por 6 meses no peito, nem chá nem água ele tomou na vida, conforme as recomendações médicas. Foram 2 anos cravados de amamentação, já com alimentação, né, pastosa, líquida e sólida, mas ele mamava muito durante o dia e durante a madrugada toda, de 2 em 2 horas. Então era dar uma mamada para fazer uma coisa, dar uma mamada para fazer outra coisa. E aquele processo de crescer, caminhar, engatinhar, aquela coisa linda de se ver, que é o ser humano evoluindo. Então eu me dedicava muito, muito tempo, né? E aí o que eu pensei, parada eu não sei ficar. Comecei a investir na contação de histórias, porque grupo de teatro, que é toda a minha formação e onde todo o processo colaborativo acontece, ele te exige muita participação intensa com o horário do outro. Você não é solo, você está com o outro. Então vai marcar ensaio, é um horário que todo mundo pode. Vai marcar a pesquisa de campo, é um horário que todo mundo pode. As apresentações, todo mundo tem que poder. Quando você está fazendo a contação de histórias que é uma narrativa pessoal, ou com um grupo mais reduzido, né, você consegue monitorar o tempo de uma forma melhor. E aí, por conta dos meus filhos, foi Pedro, depois Luca, nesse período do crescimento deles, da dedicação quase exclusiva, eu investi muito na contação de histórias. Depois que eles já estavam mais autônomos, aí eu falei, agora eu vou fazer tudo que eu não fiz enquanto eu estava cuidando só deles. E a contação de histórias, não estou dizendo que é um gênero menor, muito pelo contrário. A pesquisa da narrativa, os griots africanos, aqueles que passam a oralidade da cultura deles, são as figuras mais respeitadas na África, né? Porque eles são o arcabouço do saber. Então você investir na contação de histórias, tem muito estudo também, tem muita pesquisa. Inclusive uma das contações que eu fiz foi sobre a Clementina de Jesus, nossa valenciana. Foi muito bonito, lá no Sesc Copacabana. Uma turma de dança de terceira idade desceu para assistir. E assim, conforme a gente ia cantando as músicas da Clementina e do tempo da Clementina, a plateia enlouqueceu. Foi um projeto muito doido que eu inventei lá. A gente inventa bastante coisa. Que o Sesc de Copacabana tinha me pedido uma contação sobre carnaval. Era o período do carnaval. Eu já estava na semana do carnaval. E aí eu falei assim, não vou contar a história de carnaval, é nada. Eu vou contar a história da mãe do samba. De quem colocou esse samba da mulher, da negritude, no lugar que ele está hoje, né? E aí a gente fez a contação da Clementina, mas acompanhada do maravilhoso violão do Paulo Bi. O Josué, também dirigindo e atuando, e Michel Nascimento, que é um super percussionista, para puxar aqueles jongos, aqueles atabaques. Tem uma música que ela canta que eu fui saber por causa do Michel o que era, né? Eu tava dormindo, Cangoma me chamou, disse levanta povo, cativeiro já acabou, disse levanta povo, cativeiro já acabou.
Aí ele perguntou, mas o que é cangoma? Eu falei, não sei, Michel. Ele falou, eu acho que é um tambor. Eu falei, vamos ver o que é. Aí a gente foi mexendo, futucando, descobriu que era um tambor. Fica aí, agradecimento, Michel Nascimento, por essa contribuição de conhecer a minha própria história, né? Então, fizemos da Clementina, foi muito lindo. E nesse enveredar pela contação de histórias, eu não sei fazer nada sem música, como eu falei lá no início, foi a influência dos discos do Braguinha, né? Eram disquinhos coloridos, que vinham com histórias contadas, quem for da antiga como eu vai lembrar disso. E vinham pela tia da Adriana, que era atriz também, e ela mandava para a afilhada dela, Denise Correia, então mandava para Adriana e Denise, e eu pegando ali a rebarba, né? Vivia muito com a Adriana, estudávamos juntas, eu vivia na casa dela, ela na minha casa, eu via aquelas histórias, adorava. Eu e ela fizemos muito na infância também, fizemos Rapunzel, fizemos Cinderela, Branca de Neve, a Formiguinha Neve, a história da Dona Batatinha, o macaco, a onça e o macaco, não, o macaco e a velha. Fazemos sempre no meio escolar, né? Desse momento todo. E sob essa influência, quando eu comecei a me dedicar exclusivamente à contação de histórias, a música entrou fortemente na minha vida, porque eram histórias contadas e cantadas. E aí veio um aparato maravilhoso, porque Josué trabalhava com Zé Zuca, que tinha um programa na rádio, chamava Zé Zuca e a Rádio Maluca. Era o programa de maior audiência da Rádio MEC, no horário das 11 horas. E eu ficava na plateia, e aí depois eu comecei a contar histórias no próprio programa também, histórias nas bienais, né? Fui à Bienal de Minas, Bienal do Rio, nas contações de histórias, em livrarias, fazendo lançamento, né? Quando eles queriam fazer o lançamento do livro, a gente ia lá e contava histórias, e violão, e cantando. E aí um amigo dessa mesma seara também, que também atuava no Zé Zuca, inclusive fez um programa depois, o Estação Brincadeira, Jujuba Cantador, o nome dele. Jujuba trabalha em parceria com Ana Nogueira, lá no Rio, e eles chamaram essas pessoas que faziam contação de histórias com música, ou que faziam artes plásticas com música, ou que faziam teatro com música para crianças, e a gente entra nesse meio, e ele fundou o MAMI, que é o Movimento Artístico Musical para a Infância. A gente se tornou da diretoria, junto com Jujuba e a Ana, e aí desenvolvemos um trabalho muito bacana, que nasce com Zé Zuca, é fomentado pelo Jujubaiana, e a gente também abraça e vira produtor desse projeto, que é o Domingo das Crianças, que acontece no Centro da Música Carioca do Rio de Janeiro, e todo domingo tem alguma atividade que tenha música para a infância envolvida no seu fazer artístico. É um projeto de muito sucesso também, a gente participou várias vezes, além de ajudar na produção. O gestor do espaço é o Rubem Purim, e através do MAMI a gente pôde englobar, né, a teatralidade, a contação e a música para a infância. É mais uma coisa que fortalece, porque o que a gente desenvolve, né, é de menino que se torce o pepino, é de menino também que se aprende a ter gosto musical, conhecer histórias, conhecer o teatro, admirar artes plásticas. Então é mais um veio do nosso trabalho. Mas eu estava falando que aí eu quis dar tudo de mim, tudo de mim. Falei, agora chega de contação, eu vou fazer teatrão daqueles que você tem que passar madrugadas e noites e não sei o quê. Foi a minha pesquisa do TCC, da especialização. Eu estava estudando Medéia, né? Óbvio, por ser mulher, eu gosto muito desse caminho da pesquisa das artistas mulheres e das personagens femininas. Falei antes que fiz a contação da Clementina, né, dentre outras contações que a gente fez. Teve uma que foi sobre lendas indígenas, e a gente inseriu uma canção da Rosinha de Valença. Na boca da noite, na beira do mato, os grilos são astros. Inclusive eu cantei essa música aqui com o João Macedo, com o João Novaes, com o Josué, com a camerata do professor Ademar Teixeira, aqui na inauguração do centro da Casa Lepentanha, centro de eventos. E aí colocamos lá na contação também. Mas chegou a hora que eu falei assim, não, para tudo, agora sou eu e o teatrão. E aí estava pesquisando sobre a vida da Medéia, e querendo escrever um texto sobre Medéia, não a tragédia já existente, né? Eu queria fazer uma coisa contemporânea. Falei, vou escrever sobre Medéia, vou falar sobre maternidade,
que existe uma vertente, inclusive, que diz que ela não mata os filhos, né? A história da Medeia diz que ela mata os filhos por ciúme de Jasão, que fica com uma mulher mais nova e filha de um grande poder dentro da cidade deles lá, né? Ai, gente, mas essa mulher matou filho por ciúme. Aí eu comecei a pesquisar na Biblioteca Nacional, em jornais onde havia acontecido infanticídio, quais eram os casos. Eu não achava nenhum que mulher matasse filho por ciúme. Matava porque é ruim, matava porque tirava da janela, depressão pós-parto, matava porque tirava o bebê e não podia assumir para a família, usava as faixas, então deixava o feto no caixinha ou na casa dos outros, ou Deus me livre, mas na descarga do banheiro, assim. Os motivos mais torpes do mundo, mas por ciúme eu não achava. Essa história tá esquisita, tá mal. Deve existir, tá? Não estou negando, eu estou dizendo que dentro daquele campinho ali que eu pesquisei, achava muito homem matando filho para agredir a mãe, por ciúme ou porque a mulher queria separação, mas de mulher eu não achava, eu achava pelos motivos mais torpes, mas não por isso. Tem alguma coisa esquisita nessa história. Aí descobri um outro veio que diz que quando a tragédia foi escrita, porque as grandes tragédias, Édipo, Medeia, elas não são fruto da imaginação do autor. Elas são a cultura daquele momento, que tem um mito, então havia o mito de Medeia, o mito de Édipo, aí vai um tragediógrafo e transforma aquilo em dramaturgia, para concorrer nos grandes festivais que havia na Grécia, de teatro, onde a comédia, inclusive, era considerada um gênero menor. As tragédias tinham, né, aquele poder da catarse, de colocar o público inteiro na emoção daquele final trágico. Então a ideia era, você expurga o seu sentimento ruim, então por isso não precisa praticar coisas ruins. Então eu estava lá estudando a Medeia e vi que no mito anterior à tragédia, escrita e encenada, a versão não era de que Medeia tinha matado os filhos. Isso foi uma saída encontrada pelo tragediógrafo, não é a única vertente, tá, gente? Mas um braço dizia isso. Foi uma saída encontrada pelo tragediógrafo para não afetar o poder local, porque como era um concurso de tragédia, havia premiação, para ele não ferir os governantes, porque dizia-se que foi um governante que matou a família da Medeia e várias pessoas daquele momento lá, que é onde estava acontecendo a história. Então, não teria sido ela. Isso fez mais sentido para mim. Talvez por emoção, não quisesse botar a culpa nela. A verdade é que o mito existe hoje em dia por conta da tragédia que aconteceu, mas talvez não tenha sido por culpa dela. E aí eu fiquei investigando toda a história da Medeia, enfim. Aí eu queria fazer o texto para apresentar o TCC, não só escrito, eu queria encenar o que eu ia escrever. E não saiu uma linha. E foi encurtando prazo, foi dando só um mês, foi chegando muito perto e nada acontecia. Josué estava dirigindo o espetáculo Coiteiros de Paixão, Mar de Maiã. Estava montando no terraço lá de casa. O nosso grupo podia se chamar Terraço, que a gente ensaiava no terraço. É um terraço bem amplo e vários espetáculos foram montados lá. E ele estava dirigindo na montagem ainda do espetáculo Mar de Maiã, do Paulo Marcos de Carvalho, de Petrópolis. O espetáculo também foi premiado, com figurino, com direção, com encenação, com texto, inclusive virou um livro agora, e a gente foi presenteado pelo Paulo Marcos de Carvalho com o livro Mar de Maiã. Não mais em forma de dramaturgia, mas em forma de romance, né? E aí, o Paulo Marcos falou assim: Márcia, eu tenho um texto que eu gostaria que você desse uma lida. Aliás, nem falou comigo, falou com o Josué. Eu queria que a Márcia desse uma lida. Você mostra pra ela? Aí estou lá em casa, hora de dormir, Josué fala comigo: Márcia, tem um texto aí que o Paulo mandou pra você dar uma lida. Você quer ver? Eu só te digo que ele começa assim. Que uma mulher, um monólogo, convida todo mundo para um teatro para se suicidar. E ela tranca as portas do teatro todo para que todos sejam testemunhas desse suicídio. Senhoras, senhores, sejam todos muito bem-vindos. Eu falei: nossa, que forte, quero ler. Será que essa mulher vai se matar? O que vai acontecer nisso? E já sabendo que Paulo Marcos escrevia muito bem, já tinha visto outros espetáculos dele. Aí eu devorei o texto numa noite só.
E me lembrei que já tinha assistido a encenação primeira, que tinha acontecido em 2004, e essa apresentação, que estava no Centro Cultural do Banco do Brasil, tinha ido à Volta Redonda, numa época que eu era presidente da FETAERJ. Na abertura do festival em Volta Redonda, lá no Gacemes, eu fui como representante da federação para a inauguração do festival e assisti a peça. E assim, eu fui juntando o texto com aquela encenação. E eu me lembro que a Joyce Marino, que fazia a personagem principal e única do monólogo, não é única não, tem muitos personagens, embora seja monólogo. Mas, bem, vocês vão ver o espetáculo que eu vou apresentar aqui em Valença, não vou dar muito spoiler não. Mas a Joyce, ela era cercada de muitas caixas, porque o espetáculo todo fala que ela tinha muitas caixas e muitas bonecas. Vida de boneca, no texto. E eu lembrei daquilo, eu falei assim, devorei naquela madrugada, eu falei, é tudo que eu queria falar, porque é uma grande tragédia também, ela também mata, ela tem 5 filhas e todas acabam mortas diante da plateia, mas sem cena de, vou me esfaquear, não tem nada disso não. Aí, o que aconteceu? Eu falei, é isso que vai ser o meu TCC. Já vinha falando das mulheres que não tinham voz nem vez, em várias narrativas na história do teatro, ele vinha falando sobre isso, que os grandes personagens, a maioria eram masculinos e, se não eram masculinos, eram femininos, mas representados por homens ou sob a ótica masculina sempre. E eu falei, então vamos dar vez e voz a Margarida, que é essa personagem que precisa muito falar. Ela diz várias vezes no texto, eu convido vocês para essa sala de teatro porque eu preciso falar. Então, o título do TCC era esse, Voz e Vez de Margarida, uma coisa parecida com isso. Aí, fiz o monólogo, mas eu falei, eu não quero nenhuma caixa, não quero nada, vai ser tudo na fisicalidade, porque nos anos de união com Josué, eu vi como ele montava espetáculos, todos trabalhando só o corpo, a corporalidade do ator e o que era necessário dentro da cena, né? Mar de Miami é muito montado nesse sentido. Eu falei, então eu vou bem fazer assim, mas não vou contar para ele não. Eu vou fazer uma homenagem a ele com o meu TCC. Aí caí no estudo de Denise Stoklos, que é a figura representante do teatro essencial, que não é o teatro pobre de Grotowski, é o teatro essencial, não é para eliminar tudo, é para você manter na cena só o que é essencial. Minha proposta primeiro era ensaiar eu numa cadeira, eu ia fazer mirabolâncias corporais naquela cadeira. Mas é o teatro que determina as coisas, não é a gente que escolhe. Então o que acabou virando o objeto essencial de cena foi uma taça. E aquela taça, vocês vão ter o prazer de ver, ela vira rádio, ela vira telefone, ela vira um monte de coisa. E eu ensaiando no terraço, Josué lá embaixo, trabalhando, levando a vida dele, as crianças lá embaixo, e ele curiosíssimo para saber o que eu estava inventando lá em cima. Falei, não vai saber, é homenagem. Ninguém sai! Olha lá uma bolinha de saco. Outra bolinha de saco. Só que tinha uns momentos que eu queria desenvolver uma coisa que eu não sabia como desenvolver. Tinha um momento que eu queria saber como é que, dentro da corporalidade, né, da fisicalidade, que é a linguagem que ele estuda e pesquisa e desenvolve há muitos anos. Tinha um momento que eu queria saber como é que eu diminuiria o espaço da Margarida, que ela diz que a casa dela vai ficando pequena e que passa a não caber mais nada. Na verdade, é a opressão que ela vivia em função do marido, né? Aí Josué, mostra isso aqui pra mim, como é que eu diminuo o espaço? Aí ele me mostrava lá embaixo, aí eu subia, aí ficava lá treinando, fazia do meu jeito, porque tem a minha identidade toda, né? Aí chegou no dia do TCC, a banca lá, com a coordenação da Anja Bittencourt, professor Sadi, que hoje é secretário de Cultura de Maricá, e eu, meu Deus, lá toda nervosa, o autor foi ver, aí fui apresentei, defendi, me senti arrasando, tirei nota máxima, estava me sentindo. Aí quando chegam as pessoas para dar os cumprimentos, né, inclusive a banca, mas a direção do Josué foi fantástica. O que ele extraiu do seu corpo foi maravilhoso. Aí eu olhava assim, não foi o Josué,
eu fiz sozinha em homenagem a ele uma pesquisa da linguagem dele, uma pesquisa da linguagem da Denise Stoklos, permeando o feminino no teatro, não foi, José? Mas não convenceu. Não convencia, e não convence até hoje. Não convence até hoje, porque depois eu apresentei no Cine em Fio, lá em Maricá, Arena, Chacrinha, em Pedra de Guaratiba, no Rio de Janeiro, e fiquei em cartaz no Teatro do Leblon, Teatro Café Pequeno. E todo mundo que ia, falava que a direção do Josué era muito maravilhosa. Aí eu falei, bom, vou botar ele de co-diretor. Agora, Josué, já acabou TCC, não é mais escola, você vem pra burilar, vem limpar, vamos melhorar isso daí. Então ele ficou de co-diretor. Mas aí a gente fazendo live, né, falando sobre o espetáculo, todo mundo sempre pergunta sobre Vida de Boneca. Aí, mas e a direção do Josué, como é que foi? Eu falo, tá bom, eu venho aqui defender as vozes femininas e viro refém do meu marido na linguagem artística, mas tá tudo certo também, porque com toda certeza o dedo dele, o olhar dele foi muito potente nessa segunda fase, muito determinante, e como eu disse, né, somos parceiros na vida, na arte, então tá tudo certo, essa comunhão tá bonita. Outra curiosidade do espetáculo é que as pessoas perguntam sobre a ficha técnica, né? Autor, homem. Maquiador, homem. O iluminador, homem. O que mais que tem no espetáculo? Não tem sonoplastia, eu fiz questão que não tivesse nenhum som externo. Mas o que tem na ficha técnica, fora eu, é todo mundo homem. Eles perguntam, você quer falar do feminino e bota um monte de homem na sua ficha técnica? E aí eu defendo isso, porque eu acho que falar do feminino não é excluir ou nem tentar ser superior aos homens. Eu acho que a gente tem que caminhar junto, o mundo existe tudo, né? Inclusive hoje com as discussões sobre gênero, o que há de feminino no masculino e o que há de masculino no feminino é muito forte. Então eu não quis fazer uma segregação, vou fazer uma coisa só de mulheres. Não, a intenção não era essa. A intenção nunca foi e nunca será. Eu não consigo imaginar um universo onde você faça tudo separadinho. Não, teatro para mim é união, teatro é coletivo, mesmo que fosse um monólogo. E outra coisa que Vida de Boneca me trouxe de muito importante, quem quiser visitar a página no Facebook, vocês vão ver um álbum de fotos. O que teve de gente que, acho que grande parte dessas pessoas que eu citei agora nesse de conversa em conversa, foi assistir. Então não era só a plateia do Rio de Janeiro, aquela plateia desconhecida que no final te aplaude, não. Foi um momento de celebração minha com o resgate do teatro, chamando de teatrão, né, a espetacularidade. Foi esse resgate e o resgate das pessoas que permearam minha vida. Inclusive teve um dia que José Ricardo Ferraz, grande valenciano, historiador, pesquisador, foi assistir e ele era a única pessoa na plateia naquela noite. Eu estava numa angústia, eu falei, meu Deus, eu não sei se era dia de jogo, eu não sei o que era dia de jogo, algum jogo muito importante. E eu estava numa tristeza quando José chegou no camarim e falou assim, Márcia, só tem uma pessoa hoje. Eu falei, mas uma pessoa, José? Uma pessoa. Se você quiser, eu dispenso. Eu parei, que eu chego bem cedo no teatro, tá? Ela tem uma maquiagem pesada, eu chego 2 horas antes, vou fazendo toda a introspecção, vou fazendo toda a preparação, a maquiagem, o cabelo, o figurino, vou fazendo, né, me conectando com a energia do personagem desde cedo. Aí naqueles 10 minutos que antecediam, ele falou, aí me quebrou, e tudo que eu estava preparando me quebrou. Aí eu retomei, falei, vamos fazer. Cada pessoa... Você sabia que era o professor ou não? Não sabia. Só disse que era uma pessoa. Só tem uma pessoa. Vamos fazer. Bora lá. E ela entra pela plateia, inclusive, e se comunica com a plateia, se dirige à plateia. A nossa conexão foi tão forte naquele dia, tão forte, nos momentos, inclusive, que eu cheguei, peguei na mão dele na plateia e falei com ele, nossa, eu digo eu, Margarida e José Ricardo, meu amado. Foi tão forte que eu nunca vou esquecer essa apresentação e nunca vou esquecer a energia que teve durante essa apresentação. Depois da apresentação, nós dois choramos muito. Ele me mandou um e-mail lindíssimo e eu respondi também com as minhas impressões. E ele, que é uma pessoa muito espiritualizada, ele disse, não pense que o teatro estava vazio. O teatro estava lotado.
lotado de outras almas que não estão nesse plano. Mas você foi assistida por muitas pessoas essa noite. É uma coisa que eu não vou esquecer. Outro fato que aconteceu também foi, eu dava cotas para a comunidade próxima ao Leblon, para pessoas que não têm acesso ao teatro. Toda semana eu dava uns 20 ingressos para que eles fossem assistir. E aí foi uma noite que chegaram umas 15 senhorinhas, todas assim vestidas de cetim, carteira embaixo do braço, salto alto, colares, brincos, mulheres de periferia, de muito baixa renda mesmo, que colocaram suas melhores roupas para estarem ali. Quando eu bati o olho, eu já me emocionei. Falei, não pode deixar a Margarida cair. A peteca tem que estar sempre, né? O teatro, ele está nesse campo energético, ele não pode descer. Falei, não é Márcia, vamos lá, Margarida. Vamos lá, Margarida. Aí acabou o espetáculo, aquelas mulheres emocionadíssimas me abraçando. Tinha uma chamada Irene. Eu tinha vários amigos essa noite na plateia também, que no final sempre vinha todo mundo cumprimentar, tirar foto. A dona Irene saiu em todas as fotos. Inclusive essa noite a Adriana Correia, de Valença, estava lá. Também morava no Rio nessa ocasião, ela também voltou para Valença há pouco tempo. E aí a dona Irene me abraçava como se eu fosse a coisa mais importante da vida dela e não me largava. E ela falava, minha filha, você é minha bonequinha. Vida de boneca, espetáculo. Você é minha bonequinha. Eu nunca vi uma coisa dessa na minha vida. Aí vinha outro, tirava foto, e ela estava lá do lado agarradinha comigo. A dona Irene foi uma coisa assim, outra coisa que me tocou profundamente, com aquelas senhoras todas ali da favela que ficava próxima. Eu não sei se era a Cruzada, eu não me lembro qual era, né? Eu sei que todas ficaram muito tocadas, mas a dona Irene marcou. Quero ver Irene rir, quero ver Irene dar risada, Caetano Veloso, porque a arte é para todo mundo. Não tem essa história de que o teatro é elitizado, de que o teatro é para poucos. A gente tem que abrir, nossa companhia fez teatro de rua, fez teatro no palco, fez teatro no espaço alternativo, vai nas escolas, a gente vai nas comunidades, a gente vai em todo lugar. Acabei de citar Caetano, agora vou citar Milton Nascimento. Que o artista tem de ir aonde o povo está, né? E o teatro nas escolas é uma coisa que aprendi com João Everton, dentre outros ensinamentos, é que você nunca deve dar arte completamente gratuita para ninguém. Você cobra R$1. Você, quando não é na rua, evidentemente, né? Você pede um livro usado, você pede um agasalho, mas nunca dê completamente de graça. Que é para aquele que está sendo formado, né? A criança na escola, ela compreenda que isso tem um valor. Não é que tem preço, mas tem um valor. E se a intenção é fazer uma formação de plateia, fomentar o senso de ética e de estética nessas crianças, então você tem que formar essa relação também. Acho que aquilo tem um valor e que se hoje ela vem até a minha escola, quando eu crescer eu vou ao teatro e vou pagar por isso. Não dá para desprezar o trabalho artístico como se ele fosse sempre uma doação. Inclusive tem pessoas que falam, né, do nosso meio muito, ficam endeusando a arte, o teatro, não sei o que, como se fosse uma coisa de outra esfera. Eu falo, é o meu ofício. Para mim é ofício. Tem a minha entrega, tem o meu trabalho, como a costureira tem a sua entrega, como um grande empresário tem a sua entrega, como qualquer profissão tem a sua entrega do dom com a lapidação desse dom. Então para mim é ofício e eu vivo dele. Eu me dou como pessoa, mas o trabalho é o meu ofício. E isso foi um ensinamento que ficou para minha vida. Eu faço muitas coisas porque gosto e recebo muitas coisas em troca. Muitas coisas. Quando aparentemente é de graça, eu estou recebendo compartilhamento, é troca. Com certeza. Ô Márcia, e eu queria mudar um pouco o rumo da prosa, no sentido de que a gente já viu bastante coisa aí desse passado riquíssimo, interessante, com tanta coisa para a gente refletir, né, e pensar. Mas eu queria que você agora falasse, porque eu sei que você faz muitos projetos, você às vezes vai para algumas cidades, né, você é chamada, você e Josué. Então, o que você tem para dizer para nós agora das coisas que você pretende fazer e das coisas que você fez mais recentemente? Então, agora eu estou em Valença.
E como eu falei em troca, em compartilhamento, o que eu pretendo agora é doar, trocar, né? Trocar com a cidade, compartilhar um pouco desse saber adquirido ao longo desses anos e fomentar o teatro em Valença e me desenvolver também mais ainda. Esse Continuar momento, o processo. continuar o processo de crescimento que não acaba nunca, de aprendizagem que não acaba nunca, mas compartilhar, assim, outro dia eu assisti uma live do Rafael de Carvalho, de Rafael de Carvalho, o grande amigo, uma pessoa que eu admiro muito, que tinha Gazeta Valenciana aqui, né, e que com ele também, através da coluna que eu tinha no jornal, e com ele eu aprendi muita coisa também de artistas valencianos. Ele falou na live de tribos norte-americanas que quando acham que estão perdendo o seu caminho, eles começam a andar para trás, para retomar sua raiz. Então essa pandemia que mexeu muito com a gente, no sentido do artista ter que ficar parado, não ter onde se apresentar, não ter como realizar o seu ofício, eu vim andando para trás, mas não no sentido de retroceder, no sentido de resgatar. Então depois de ter feito muitos espetáculos, ter conquistado alguns prêmios, eu até parei no momento de festival, porque eu não gosto de competir, né? Então, mas no momento da vida era preciso para ter um currículo, e eu estava aprendendo com esses festivais. Hoje em dia a gente só participa geralmente de festivais não competitivos, é o meu gosto, que eu acho que eu cresço bastante e não fico naquela tensão da competição, não está em mim. Mas depois de ter participado tanto, de ter produzido tantos, né, a primeira fita, Festival Internacional de Teatro de Angra, com 35 espetáculos, levamos tantos artistas importantes para aquela cidade. Dona Nelly de Valença estava nesse festival, e nós recebemos depois uma carta do filho dela dizendo que ela, Dona Nelly Vasconcelos, tá? Foi uma atriz de Valença, já faleceu, mas uma figura também notória da cidade. E aí o filho dela disse: isso foi um presente para minha mãe, assisti 35 espetáculos misturados, tinha Natália Timber de um lado. Tinha uma energia, nossa, né, muita, é apaixonada pelo teatro. E aí, assim, tinha de Natália Timber ao desconhecido de algum interior, tinha muita mistura. Tinha Denise Stoklos, foi onde eu recebi, porque eu era presidente da federação, eu recebi das mãos dela o livro Pós-Medeia, que também embasou minha pesquisa lá na especialização. Fizemos em Búzios, foram 4 anos de fomento na cidade de Búzios, aí recebemos o troféu Mandacaru, circulamos o estado todo, depois com vários outros editais, vários outros espetáculos. Me tornei a produtora do espetáculo Por Gentileza, do Josué, que tem está completando 20 anos esse ano de circulação, e que também trouxemos a Valença quando ganhamos um edital também. Toda vez que ganhava um edital, eu trazia alguma coisa para Valença. Então, depois assim, de tanta coisa vivida, e a importância da Ilvaninho na minha vida, meu Deus, Ilvaninho hoje em dia é minha comadre, ela é madrinha do Pedro. Teve um momento que o Ilvaninho inaugurou um teatro no Rio, Ninho de Artes, Centro de Cultura Ninho de Artes Luiz Mendonça. E aí eu fazia coordenação, né? Ela e o filho dela. Ela perdeu o filho muito jovem, um amado, um querido também. Mas lá a gente desenvolveu espetáculos maravilhosos, foi a Excelência, foi o Bordel da Humanidade, que era um teatro de revista verdadeiramente. Aí eu resgato aquela coisa que começou lá atrás, que eu não tinha ideia do que era um teatro de revista. E nós circulamos com o teatro de revista, fomos a Pernambuco, e numa produção da Nena Pacheco, apresentamos, gente, que eu vou falar do agora, tá? Mas é que eu não consigo desvincular presente, passado e futuro. Nós apresentamos no palco de Herodes, Nova Jerusalém, onde acontece aquele grandioso espetáculo da Paixão de Cristo, que tem vários palcos enormes, e em cada palco entram 50 cavalos, os homens montados sobre o cavalo, e a plateia, a própria figuração do espetáculo, porque ele é itinerante, né? Sai de um palco, vai para o outro. É um teatro imenso, não tem como descrever em palavra e alguém imaginar o que é o Teatro de Nova Jerusalém. Então apresentamos lá o Cabaré da Humanidade, o Bordel foi anterior. O Cabaré da Humanidade com a Ilvaninho, a atriz maravilhosa, uma potência, um baú de saber que ela compartilha da forma mais solidária e generosa possível com a gente. Camila Amado, um baluarte também do teatro, da televisão e do cinema, era a diretora da Excelência. Conhecer Camila, poder absorver
A Lição da Camila e aquela convivência diária com Ilva. Lá em Pernambuco nós apresentamos também no grande Teatro Luiz Mendonça. Olha, ela abre um espaço na Lapa com o nome do Luiz Mendonça, que foi marido dela e diretor, né? Aí chega lá em Pernambuco, a gente apresenta naquele teatro imenso, Teatro Luiz Mendonça, mas são muitas emoções, muitos trabalhos. Depois disso tudo, e aliás, durante isso tudo, eu conheci, por causa do New de Artes, inclusive, o autor, dramaturgo estadunidense Lance Belville. Nós montamos uma mesa, inclusive, no Festival de Teatro de Angra, para falar do Luiz Mendonça, onde a mesa era formada por Elba Ramalho, José Wilker, José Carlos Reis, que é o diretor de Nova Jerusalém, e o Vaninho, e eu. Estava lá conduzindo a mesa, né? E Lance Belville me apresentou um texto chamado A Papisa Joana. Olha, vem mais mulher nessa história, mais mulher ocupando espaços, porque reza a lenda que foi uma papa, né? A papisa, uma mulher que se tornou papa fingindo ser homem. E aí ele me apresenta esse texto, nós fizemos algumas leituras dele no Rio, no Ninho de Artes, no Sesc de Copacabana, e sempre fiquei com aquele bichinho me coçando que um dia eu vou montar esse texto, um dia eu vou montar esse texto. No último festival presencial da FETAERJ, eu falei com o João Vitor Novaes, que é sobrinho do professor Gilberto, poeta, né, condutor também dessa coisa maravilhosa que é a Casa Lé Pentanha. Aí o João Vitor eu falei assim, João Vitor, eu tenho um negócio para você, ó. Eu falei, ó, eu tenho uma coisa para nós dois. Vamos montar a Papisa Joana. São 2 personagens só, mas vamos fazer a Papisa Joana. Já não sei o que é e já topei. Então tá. Aí há poucos dias que eu tô namorando uma sala aqui, né, para fazer nossos trabalhos. Aí eu falei, João, ó, vai acontecer uma coisa muito boa, mas eu não posso falar ainda o que é não, tá? Daqui a pouco eu te dou uma notícia boa e algumas coisas legais vão acontecer na nossa vida. Agora, se ele estiver assistindo, ele já vai saber que é a Papisa que a gente vai montar aqui em Valença para ganhar o mundo. Além da atuação no teatro de grupo, o que me despertou mais numa segunda área foi o figurino. Eu também fui premiada com figurino, que rodou a América Latina, que ganhou prêmio no Peru, o figurino do Ladrão, que rouba ladrão, texto Pablito Torres, com direção do Ribamar Ribeiro. Ribamar Ribeiro é diretor do grupo Os Ciclomáticos, são grandes amigos, acho que é o grupo mais premiado que o Brasil tem hoje. Se eu estou falhando nessa informação, independente dos prêmios, é um grupo que desenvolve há muitos anos um trabalho de excelência. E eu e Ribamar prestávamos uma consultoria para a Secretaria Municipal de Educação para os professores de artes cênicas da Secretaria Estadual da Secretaria Municipal do Rio de Janeiro. Ele, como diretor, para pegar um projeto de Leila Aristides, que era coordenadora no momento, foram uns 5 anos de projeto, mais ou menos. A Leda, ela é uma pessoa daquelas assim, que está muito à frente do tempo dela, então ela reunia os professores de teatro da rede municipal e dizia, aqui vocês vão ser professores atores, professores encenadores, encenadores professores. Ela dá um nome, inclusive, que ela também fez mestrado nessa área, um nome específico, e trouxe o Ribamar para fazer essas direções e transformar o professor também para se colocar no lugar do aluno, como aluno que produz dentro da escola. E eu fazia a parte dos figurinos. E quando eu ensinava os figurinos, eu não criava um figurino, mandava uma costureira fazer e entregava na mão deles, não. Eles tinham que confeccionar os próprios figurinos a partir de uma metodologia que eles pudessem aplicar depois na sala de aula com os materiais que os alunos não têm. Porque são alunos da rede, né? E então era com lençol, customizando camisetas, e montamos Suassuna, montamos várias coisas. E aí eu tô nessa seara do figurino. Todos esses saberes de magistério, escola, FETAERJ, Grupo Mimos, Grupo Antum, Grupo Embaixo do Poste, Grupo Arte em Cena, Grupo Arte Ofício, Grupo da Ilva Ninho, Ninho de Artes Luiz Mendonça, essas histórias vividas a gente colocou num caldeirão agora, eu e o Josué, e a gente pretende ministrar aulas, oficinas aqui em Valença, compartilhar esses saberes, aula de teatro, fazer roda de bebês, que eu fazia muito com artes integradas, então bebês e crianças da primeira infância, né?
fazer a roda com eles, onde eles participam de saberes de arte, de musicalização, de teatro, de poesia. Poesia para criança? Sim, poesia para criança. Para bebê? É, para bebê. Meus filhos, inclusive, eu cantava na barriga, porque eles reconhecem a voz da gente quando nascem, né? É o sentido mais aguçado enquanto eles estão na barriga, exatamente a audição. Então, fazer rodas de bebês, rodas para a primeira infância, artes integradas para as crianças e adolescentes, aulas de teatro, aula de mímica, oficinas de figurino, e trazer pessoas com as quais a gente conviveu durante tanto tempo e aprendeu tanto com elas, para que elas também, num final de semana, num momento específico, numa culminância, também dividam seus saberes aqui nessas oficinas que a gente vai estar programando, da capacitação, da instrumentalização das pessoas de Valença, para que tudo que eu honro, que eu vivi na minha história, né, já desde de criança, ouvindo as serestas do meu pai, vendo as aulas de artes da minha mãe, tudo que eu pude desfrutar nas escolas pelas quais passei, nas pessoas com as quais convivi, para que eu possa agora estar fazendo esse caminho de volta desses índios citados pelo meu amigo Rafael, e está trazendo para Valença esses saberes para tantos talentos, para essa pleiade que existe em Valença, de tanta gente com tanta potência, com tanta força, com tanta energia, e às vezes não tem ou um lugar para desenvolver, ou alguém com quem aprender. Eu tive a sorte de ter muita gente que me ensinou muita coisa nessa vida, e tenho como passar alguma coisa em parceria com Josué. Quando eu digo que a arte está presente em todas a arte, a cultura está presente em todos os viveres, né? Todo o desenvolvimento da vida do ser humano. O enterro do meu pai, que foi um dos momentos mais tristes que eu vivi na minha vida, foi também um dos mais lindos, porque Paulinho Lima foi tocando as serestas que meu pai gostava. Paulinho Lima e José Maria Fer, que foi um grande amigo do meu pai, um grande seresteiro também, está sempre aí cantando em conservatória quando a pandemia permite, né? Em outros lugares também. E eu muito preocupada com minha mãe, porque a música tema do casamento dos meus pais era Fascinação. Quando ele queria agradar minha mãe era Fascinação que ele cantava. Eu muito preocupada, eu pedi ao Zé Maria, eu falei: Zé Maria, por gentileza, você canta todo o repertório que você quiser das serestas do meu pai, só não canta Fascinação. Então aqui em Valença ainda existe o cortejo, né? Você sai da capela mortuária, vai fazendo o caminho do cortejo até chegar no cemitério. E o cortejo foi todo feito com seresta. Foi uma das coisas mais lindas, mais tristes, mas mais lindas que eu já vivi na vida. E aí, quando chegou na hora derradeira, né? Ele perguntou à minha mãe: a senhora tem algum pedido especial, alguma música que a senhora gostaria de ouvir? Fascinação. Nossa. Foi um misto de emoção, de perda e de reencontro, que só a arte é capaz de propiciar. Mesmo nos momentos mais tristes da vida de uma pessoa. Você nasce com música e você se despede com música. Ainda mais para um homem que foi seresteiro e era nessa atividade que ele encontrava o maior prazer de sua vida. Então, é uma bênção para mim poder estar agora agradecendo todos os artistas de Valença ou não, e agradeço agora a sua gentileza, Dilma, de me permitir ter esse momento aqui na Casa Leia, onde estive tantas vezes fazendo coisas tão bonitas a partir dos seus roteiros, a partir das histórias que você tem para contar, a partir das coisas que aprendi de Dona Léa Pentanha, uma mulher que deixa um espaço desse para uma cidade. Valencianos do meu coração, frequentem a Casa Leia, venham conhecer a história dessa mulher, mais uma vez aqui batendo na mesma tecla, olha esse feminino. Ela deixou um espaço de cultura, um espaço democrático, um espaço de fruição artística para essa cidade. E esse espaço só vai continuar, persistir, vigorar, se ele estiver ocupado pelos artistas e pelos consumidores da arte, pela população que vai vir prestigiar. Venham se engrandecer com as possibilidades de experiências memoráveis que vocês vão ter dentro dessa casa. Vem todo mundo.
Muito agradecida, Dilma. É um presente estar do seu lado. Olha, Márcia, eu não tenho mais nada a falar depois do que ela disse aí, né? Ela encerrou brilhantemente esse nosso bate-papo, né? Mas eu queria, então, dizer a vocês a oportunidade que Valença vai ter aqui com a presença dela e do Josué. Gente, vocês têm que realmente aproveitar isso aí, porque eu sei que desses dois nós vamos ter coisas maravilhosas nesse espaço que eles estão criando aqui em Valença. Então é importantíssimo que você esteja atento a isso para depois colocar os filhos nas atividades, os jovens e as coisas acontecerem, porque realmente isso que ela falou, Valença tem muita gente que está aí perdida porque esse trabalho não é feito. Então eu acho importantíssimo que vocês pensem, fiquem sabendo, procurem saber a partir daqui da programação que eles vão fazer. Nós vamos estar juntos no envio, né, dessas atividades para as pessoas, mas que vocês fiquem atentos. Vocês assistiram aqui hoje tudo que ela tem dentro dela, tudo que ela já mostrou e tudo que ela ainda vai mostrar agora aqui nessa volta à sua terra natal. Gente, não podemos perder essa oportunidade, de jeito nenhum. Eu que agradeço você, que agradeço o Josué e espero continuar contando com esse apoio que eu sempre contei, logicamente, né? Então, gente, está aí lançado o novo projeto de Márcia Valença e de Josué Soares. E como ninguém faz nada sozinho, parceria. Ah, com certeza.